Graças e paz, irmãos, em nome de Jesus. Estamos de volta. Para quem não me conhece, sou Fausto Araújo e seja bem-vindo ao canal Razão da Nossa Fé. Bom, o que eu venho falar hoje, irmãos, sobre a aquisição de conhecimento, certo? E nessa nossa caminhada eu percebo que os pastores padecem demais, irmãos, para motivar as pessoas a frequentar cultos de doutrina, escola dominical ou coisa desse gênero, né? E por outro lado, tem pastores que a igreja ainda nem tem esse tipo não ofertam aos seus membros esse tipo de estudo bíblico e tudo mais. Por incrível que pareça, diante das escrituras já conheci igrejas que não têm essas coisas, tá? Não ofertam isso aos seus membros, seja na escola dominical ou em um culto de doutrina, como se é comum. Bom, o que eu quero trazer para os irmãos, que esse tema, irmãos, da igreja frequentar e buscar o conhecimento bíblico não é uma opção, irmãos. Isso é uma obrigação de todo cristão, tá? A Bíblia diz assim que devemos ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus. Não tem como imitar alguém se você não conhece a pessoa devidamente, seu caráter, seus pensamentos e tudo mais. E as Escrituras nos levam a compreender mais de Deus e da sua vontade. Bom, eu quero apresentar aqui 10 tópicos, tá? Muito objetivo. Se você não tem aí em mãos a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, pegue caneta, pegue um pedaço de papel, anote esses versículos e depois confira cuidadosamente cada um deles. Eu faço questão, por gentileza, tá bom? Então, se você não tem, para esse vídeo agora, pegue lá e anote em nome de Jesus, que eu sei que vai ser proveitoso para você. Essa daqui é a primeira parte, tá bom? Essa é somente a primeira parte. Eu pretendo fazer uma segunda parte, fundamentando por que este conhecimento é tão importante também, tá? Mas com outra perspectiva. Vamos lá. Primeira coisa, irmãos, a ignorância ela não nos livra da culpa. Algumas pessoas não querem conhecer porque acham que deixando de conhecer ela não vai sofrer tanta consequência. A ignorância, como eu disse, não nos livra da culpa. A palavra do Senhor diz assim, Levítico, eu gosto muito desse versículo, é muito interessante, Levítico 5,17. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo, será ela culpada e levará a sua iniquidade. Então é bem claro, né? Ainda que a pessoa não saiba, contudo, a obrigação dela seria saber, mas contudo, a Bíblia diz aqui que ela será culpada, Levítico 5,17. Então, a ignorância de não querer saber, de achar que assim é uma coisa para o ministério de quem é doutor, de quem é pastor, ou de quem trabalha na escola dominical, ou lida com o culto de doutrina, irmãos, conhecimento é para todos os cristãos, tá bom? E a gente vai ver isso aqui no decorrer dessa reflexão nossa aqui. Vamos lá. Desde a antiga aliança, aqueles que presidiam, tá? Quando eu falo presidiam, aqueles que estavam em liderança, tinha por obrigação o estudo e a reflexão bíblica, tá? Olha só o que diz o livro de Deuteronômio 17, versos 18 e 19. Tá? Deuteronômio, capítulo 17, 18 e 19. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um translado dessa lei, do original, que está diante do sacerdote e dos levitas, e terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Aqui é uma recomendação para o rei. E terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei, estatutos para cumpri-los. Por que eu disse que são todos que presidem? Porque já diz assim, que essa lei já estaria diante do levita e do sacerdote. Eles precisariam meditar, ler todos os dias da sua vida. Se você tem qualquer ministério dentro da igreja, a obrigação sua é aquisição, é procurar ter conhecimento bíblico, ok?
Vamos ao terceiro ponto. Nós sabemos, irmãos, que Josué ele foi um conquistador, certo? E para que ele fosse bem sucedido, ele teve que atentar a alguns critérios. Eu acredito, dentro desse aspecto, que todos nós queremos ser bem sucedidos e se manter na presença de Deus, salvos, né? Porque não adianta eu ser bem sucedido em várias áreas da minha vida e não ser salvo. Mas olha só o que a Bíblia diz sobre o conquistador, podemos dizer assim, Josué. É um versículo que os irmãos conhecem bastante, mas se atente a isso. Josué 1, 7 e 8. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que de prudente te conduza onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Você vê que a exortação de Deus é para aquisição de conhecimento, que não dá para desprezar isso. O sucesso de Josué dependia de vários fatores, irmãos. A obediência, a comunhão dele com Deus, mas a exortação direta e primordial de Deus é essa: medita na minha lei, reflete na minha lei, não se aparte. Aquisição de conhecimento, tá? Ele devia dominar as escrituras como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Quarto, para que ele fosse, lógico, aqui diz assim, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido, quer prosperar o teu caminho, aqui está uma base bíblica e coerente, tá? Quarto ponto, consequência por não fazer questão do conhecimento. Alguns cristãos da atualidade não fazem questão desse tipo de coisa. Obreiros de todos os níveis. Quer chegar na igreja, quer cantar, quer chegar na igreja, quer pregar, mas não quer se dedicar à leitura, ao estudo e tudo mais. Olha só a consequência, tá, de desprezar esse fator, né, de achar que não tem consequência alguma. Olha só, Isaías, eu acho que um capítulo muito interessante, se você tiver tempo depois, leia o capítulo 1, que está ligado à questão de culto e tudo mais. Vamos lá. Diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Olha só a consequência da rejeição desse conhecimento. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos de corruptores, deixaram o Senhor e blasfemaram o Santo de Israel. Voltaram para trás, porque sereis ainda castigados, e mais vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Você vê que eles blasfemaram, deixaram o Senhor. Conhecimento, Deus ele começa exortando: vocês não me conhecem. Vamos seguir? Isaías 5,13 diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo. Olha só por que o povo foi levado cativo. Porque lhe faltou conhecimento, e seus nobres terão fome, e a sua multidão secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou. Eu estou lendo Isaías 5,13. Olha só o que Deus diz. Por que o povo foi levado cativo? Portanto, meu povo foi levado cativo por falta de conhecimento. Não confunda, irmãos, conhecimento com informação. Tá? Qual é a diferença? Bom, informação, se você lê um jornal, você recebe um e-mail, se você vê uma reportagem, isso é informação. Tá? E o que é o conhecimento? O conhecimento é aquilo que transforma a sua vida, que muda a sua maneira de agir, de pensar, de perceber as coisas. Aí isso é conhecimento. A Bíblia diz que você deve adquirir conhecimento, ok? Vamos ao quinto ponto. Conhecimento bíblico não é uma opção,
é uma obrigação e rejeitar essa ideia é um perigo. Vamos lá o que diz o Oséias, capítulo 4, 6, do profeta do Antigo Testamento, Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Olha só a exortação de Deus para nós que somos obreiros. Independente se você é músico, independente se você é evangelista, diácono, cooperador, tá? Olha só, meu irmão. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que esqueceste da lei do teu Deus, também esquecerei dos teus filhos. A consequência cai sobre nós de não ter um conhecimento bíblico. E aqui nesse texto aqui fala sobre os seus filhos. E muitas vezes essa falta de conhecimento nosso, irmãos, pode acarretar problema e falta, ausência da salvação para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós não temos as respostas, que muitas vezes está na Bíblia, mas nós temos preguiça de buscar essas respostas, de trazer acalento através da palavra de Deus às pessoas que estão necessitadas, ok? Olha só o que Oséias 6,3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e a sua saída será como a alva, é certa, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Então não é um momento, é sempre. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6,3. Vamos lá, 6º ponto. Para um cristão ser bem-sucedido, ele deve dedicar tempo ao conhecimento bíblico, tá? A Bíblia diz assim, meu irmão, e é um salmo conhecido, mas já traz logo no início uma exortação. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Olha só, antes o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Olha só o resultado disso, irmãos. Do conhecimento, da reflexão, do aprendizado, do ouvir, do refletir. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto ao seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha só, meu irmão, que bênção, que às vezes a gente toma tanto esforço para agradar a Deus, para louvar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, e queremos para que nós venhamos se envolver na bênção. A Bíblia já diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Você quer ser próspero, irmão? Existe. Adquira conhecimento bíblico. Ele vai te orientar, vai te guiar, vai te dar a direção. Creia nisso em nome de Jesus. 7º ponto. Descanso e paz encontramos no conhecimento. Descanso e paz encontramos no conhecimento no que se refere a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu já vi isso escrito em igrejas, eu já vi isso escrito em uma série de lugares. Mas olha só como isso é interessante aqui, meu irmão. Ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí olha só a consequência de aprender do Senhor. Aí diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muitas vezes a gente está ansioso, não é isso? Está preocupado, uma série de coisas para resolver, queremos a direção de Deus. E o conhecimento bíblico, quando você se deleita nele,
quando você se inclina para Ele, você tem a direção do Senhor e sabe que tudo está no domínio de Deus. Quanto mais sabemos do Senhor, mais nos santificamos, mais nos aproximamos do Senhor e da sua vontade, ok? Então, o conhecimento, ele traz descanso e paz. É comum hoje, irmão, o chamado culto de libertação, certo? Mas a libertação, irmãos, ela vem, não é através de uma oração somente. Né? Como a gente vê alguns cultos, eu não estou aqui tecendo nenhuma crítica, mas a pessoa vai num culto e tal. Irmão, a verdadeira libertação, ela vai através do conhecimento bíblico. E não sou eu que digo isso, irmão. Você pode falar assim, irmão, tá forçando a situação. Eu não preciso, tá? João 8,32, irmãos. Conhecereis a verdade. Eu preciso conhecer a verdade que está contida nas Escrituras Sagradas. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade está na palavra, está na pessoa de Jesus Cristo, irmãos. Vamos lá. O conhecimento bíblico, ele te conduz à vida eterna. João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidei nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ele diz assim, examinai. Não é uma leitura superficial, irmão. É dedicação. É você se inclinar para a palavra de Deus, para aprender. Você pode falar assim, irmãos, eu tenho uma série de dificuldades de ler. Irmãos, eu compreendo. Eu não estou falando para você ser doutor. Eu não estou falando para você ser mestre. Mas eu estou te motivando, biblicamente falando, a aquisição de conhecimento. Ok? E último ponto, 10º ponto, que eu considero importante. 1 Pedro 2, verso 1. Ou você, no momento que nós estamos vendo, adquire conhecimento, ou você será vítima dos falsos doutores. Vítima de falsos doutores. Olha só o que Pedro nos adverte. Também houve entre o povo, isso aqui ele está se referindo ao passado, e também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos, ele diz assim, ó, eu estou lendo 1 Pedro 2, tá? 2:1, verso 1, 2 e 3, tá? Diz assim, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão negócio de vós com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dorme, tá? Irmãos, as pessoas que vêm te persuadir ao erro, tá? Que querem te ludibriar, elas têm uma habilidade muito grande, tá? Junto às Escrituras Sagradas, né? Uma palavra muito envolvente. E só o conhecimento bíblico, irmãos, pode te dar capacidade de você discernir o que é santo, o que é profano. Não adianta, irmão. Eu senti no coração. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Então não é o que você sente, é o que a palavra de Deus diz. Então, irmãos, adquira conhecimento, tá? Adquira conhecimento. Eu vou fechar por aqui, essa daqui é a primeira parte. Eu vou fazer uma segunda parte, não perca, tá bom? Deus te abençoe, te dê graça, discernimento. Meu nome é Fausto Araújo, se inscreva no nosso canal Razão da Nossa Fé, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.